Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta quarta-feira. Começamos pelo município de Lousada, onde se tem registrado um aumento do número de casos Covid-19. A autarquia já veio advertir para a necessidade de se conter este aumento. Festividades e também contextos familiares poderão estar na origem da propagação do vírus. O vereador com o pelouro da saúde da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira, adverte para a necessidade dos municípios fazerem um esforço no sentido de conter a propagação do número de casos Covid-19 no concelho. Tal como informamos no sábado, o número de casos em Lousada tem vindo a aumentar, nomeadamente entre os mais jovens e não vacinados. Apesar de não haver casos graves em termos de internamento hospitalar, é necessário fazermos um esforço conjunto para conter esta propagação que tem tido grande expressão em contextos festivos e familiares. Destaca o autarca após a reunião com a Autoridade de Saúde Local que decorreu recentemente e onde se efetuou o ponto de situação face ao contágio por Covid-19. O vereador confirma que, a manter-se este aumento, para além das consequências para a saúde, a atividade económica poderá ser afetada, tal como já acontece com outros concelhos do país, face ao encerramento antecipado de lojas, cafés, restaurantes, entre outros. Não queremos que isso aconteça, não queremos voltar a esse ponto. Para combater esta situação, temos que fazer o que compete a cada um de nós. Prevenir usando máscara e não facilitando da nossa proteção individual. E a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal apela à vacinação prioritária dos jovens com diabetes e com mais de 12 anos. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal está a fazer um apelo à vacinação prioritária de jovens com diabetes e mais de 12 anos. Em comunicado, a Associação recomenda que este grupo seja considerado como prioritário no plano de vacinação contra a Covid-19, numa recomendação que é partilhada pela Sociedade de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria e pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Atualmente, os jovens com diabetes de idade maior ou igual a 16 anos já estão a ser vacinados. A instituição recorda que o processo de vacinação dos jovens a partir dos 12 anos já foi iniciado em alguns locais, apontando o caso dos Estados Unidos da América e do Canadá, mas também da região autónoma da Madeira, que anunciou recentemente a intenção de ter todos os alunos a partir do terceiro ciclo vacinados até ao início do próximo ano letivo. Mais de 27 mil pessoas foram abrangidas pelo programa Ativar.pt. O segundo período de candidaturas terminou no final de junho. O segundo período de candidaturas às medidas incluídas no programa Ativar.pt terminou no final de junho, com um aumento de procura face à primeira edição. O Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca que a medida Estágios Ativar.pt recebeu um total de 19.500 candidaturas relativas a 24.240 estagiários, ao passo que o incentivo Ativar.pt recebeu mais de 12.300 candidaturas relativas a 14.170 contratos a apoiar. No total, e somando os dois instrumentos, está em causa um total de 38.400 pessoas potencialmente abrangidas. Em ambos os períodos de candidatura foi feito um reforço de 40 milhões de euros da dotação inicialmente prevista. Avança o mesmo gabinete que reforça que, até à data, foram já efetivamente colocadas 27.500 pessoas, das quais 15.500 estagiários e 9.100 pessoas com contratos celebrados. Foram também abrangidas 2.900 pessoas pela conversão de contrato de estágio em contrato sem termo. Foram já aprovados pagamentos de 215 milhões de euros. É a altura agora para fazermos o ponto da situação relativamente à situação epidemiológica que se vive no nosso país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 8 vítimas mortais e mais 13.285 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.126 óbitos e 896.026 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia no centro do país e 7 na zona de Lisboa e Val do Tejo.
Instalação da unidade industrial de tratamento de biorresíduos no Parque Industrial de Parada Baltar continua a ser motivo de acesa discussão no Concelho de Paredes. A CDU considera que a sua construção não deverá avançar sem que sejam realizados estudos que comprovem que não haverá qualquer impacto ambiental. Depois da polémica sessão de esclarecimentos realizada na passada segunda-feira na EB23 de Baltar, os partidos querem ter garantias de que a instalação da unidade industrial de tratamento de biorresíduos não terá qualquer impacto a nível ambiental e na qualidade de vida da população que reside nas proximidades do Parque Industrial de Parada Baltar. Cristiano Ribeiro, deputado da CDU na Assembleia Municipal, em entrevista ao Novo Canal, sublinhou que antes de rejeitar, desde logo, a construção desta unidade industrial, pretende ser esclarecido sobre os estudos realizados e que implicações haverá na vida da população local. Cumprimento. A nossa posição sobre esta questão foi assumida de uma forma frontal e em intervenção na última Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Parada de Todeia. Foi ele que na Assembleia Municipal levantou pela primeira vez as questões que são verdadeiramente importantes com a instalação desta unidade de resíduos em Baltar. Isto deve ser salientado porque foi uma intervenção de procura de um entendimento ou de um esclarecimento por parte do Sr. Presidente da Câmara, do Executivo, acerca das características, exemplos, portanto, tudo aquilo que tem a ver com aquilo que poderá eventualmente criar um desassossego ou perturbação nos espíritos e nas vidas das pessoas, nomeadamente as de Baltar. Nós colocámos três questões que considerávamos, 4 questões que considerávamos fundamentais. Tivemos uma resposta pouco esclarecedora, porque a uma das questões nós exigíamos um estudo de impacto ambiental que nos tranquilizasse e que demonstrasse que aquela solução era uma solução tecnicamente adequada. Mas, entretanto, o Presidente da Câmara já Entretanto, o Sr. Presidente da Câmara, na altura, não é que seja muito relevante, nessa altura recusou esse estudo de impacto ambiental. Posteriormente, possivelmente pela movimentação das populações, nomeadamente de Baltar, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que concordava e ia pedir esse estudo de impacto ambiental. Da reunião de ontem, a que eu não estive presente, porque não fui convidado, nem se calhar teria que o ser, mas o que me informam é que, de facto, há um avanço em termos de um esclarecimento da situação com a criação de uma comissão de representantes da sociedade civil e dos poderes autárquicos que estão em causa, uma comissão de acompanhamento do processo. Nós pensamos que isso é um avanço, mas não altera o essencial. O essencial é preciso dizer às populações que tipo de instalação se vai ser colocada lá, quais são os estudos que radicam, que existem, e exemplos, porque é importante tirar da cabeça das pessoas o velho chavão, uma velha concepção, que era a concepção dos aterros sanitários. Como é sabido, os aterros sanitários, nomeadamente, e eu acompanhei muito a contestação a esses aterros sanitários, inicialmente em Lustosa, em Lousada e depois em Rio Mau, eram de facto soluções do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Mas estas unidades surgem precisamente Portanto, para estas unidades, eu penso que tenho a certeza, ou tenho grandes certezas, que estas unidades, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de salvaguarda dos interesses das populações, poderão e deverão ser mais avançadas. Mas é às populações, porque ninguém gosta de ter um depósito de lixo perto de casa, é às populações que devem ser dadas respostas. Portanto, nós não alinhamos num alarmismo, numa recusa absoluta. Para os outros sítios tudo bem, mas para o meu concelho não, para a minha freguesia nem pensar. Nós não alinhamos e não consideramos que isso seja uma posição muito séria, não é? Embora possa parecer que é na defesa dos interesses das populações.
não parece ser muito séria, mas alinhámos sim e consideramos que é essencial que o Sr. Presidente da Câmara, e através da Ambi Sousa, dê respostas a estas interrogações e inquietações que por aí pairam. O Sr. Doutor considera que teria sido útil e importante que o Sr. Presidente da Câmara tivesse ouvido a população local antes de decidir o que é que fosse ou a antes relação a de este projeto? decidir, ou após decisão, ter essa decisão ser acompanhada pelo tal estudo de impacto ambiental e pela demonstração in loco, com outros exemplos, de que esta solução de facto não traz prejuízo direto às populações. Eu sou eu nasci numa terra que era Rio Tinto, em que tinha em frente nasceu um grande aterro sanitário, onde hoje é a Lipor, e de facto sempre vivi com essa concepção de que aquilo era uma enormidade, e era-o. Hoje não é, hoje foi fechado o aterro, hoje é um jardim onde se pode deslocar. Portanto, eu diria que com essa concepção de que as coisas têm que ser bem explicadas e interpretadas até no seu prazo de execução e no prazo de funcionamento. O Sr. Presidente da Câmara até lançou um convite ontem para que as pessoas visitassem a Lipor, precisamente para perceberem como o funcionamento. Eu não me compete defender a posição do Presidente da Câmara ou da força política que o sustenta. Recordei por acaso porque faz parte do meu trajeto pessoal, esta ideia da Lipor vista de Rio Tinto, de casa dos meus pais, e que de facto era uma monstruosidade e que hoje não é. Mas a questão também é anterior a esta, é que nem é um aterro sanitário de que nós provavelmente estamos a falar. Estamos a falar de uma coisa ou de uma instalação que poderia corresponder de forma moderna às necessidades das pessoas. E eu interrogo-me se no contexto europeu, em que estes temas também são tratados, se não haverá soluções tecnicamente adequadas e que não tenham merecido, provavelmente, uma tal grande oposição como parece existir com a instalação em Baltar. Doutor, o facto de ser constituída esta comissão de acompanhamento vai trazer, ou poderá trazer, mais transparência a este processo? Sim, eu acho que sim. Deve trazer transparência desde que os agentes políticos, e isto é importante aquilo que eu vou dizer, os agentes políticos em causa, junto à freguesia, Câmara Municipal, Executivo Municipal, eleitos municipais, assumam com seriedade que há necessidade de dar uma resposta tecnicamente adequada ao problema dos lixos. Não se trata de chutar os lixos para o quintal do vizinho. Trata-se de perceber que em 2021 o problema dos resíduos tem soluções, e nós conhecemos soluções que são mais adequadas, que são mais responsabilizantes para quem produz lixo, e individualmente falar das famílias, não é? Há soluções aí que estão em curso que são de recolha individual dos resíduos produzidos. Portanto, há que ter esta modernidade, este espírito aberto, esta visão não demagógica e não alarmista de que os problemas têm que ter uma solução. E, aliás, isto são resíduos muito específicos, não é? Que é de alimentos. Exatamente. Agora, era importante, como nós tínhamos na tal intervenção, que nos dissessem qual é a unidade deste género onde existe, que funcionamento tem, para nós visualizarmos, para que todos pudessem visualizar esta solução. Eu dou outro exemplo, o problema das hectares. As hectares atualmente não têm nada a ver, não é? As modernas não têm nada a ver com a idade que nós tínhamos na passagem entre Paredes e Penafiel, não é? Portanto, eu também da minha casa também observo um hectare e sei do que estou a falar. Quer dizer, nós temos que compreender que há progresso que pode ter respostas adequadas à vida das pessoas. Adeus, vamos, não é, doutor? Vamos com otimismo, com exigência do esclarecimento. Isso acho que é fundamental. Mais do que dizer que se é contra ou a favor, nesta fase, eu acho que o que temos que exigir transparência e esclarecimento das situações.
A Ambisousa vai avançar com a construção de uma unidade industrial de tratamento de biorresíduos no Parque Industrial de Parada, Baltar. A população local tem protestado contra o Executivo Municipal de Paredes por ter aceitado que esta unidade industrial fosse ali construída. Na sessão de esclarecimentos realizada esta segunda-feira, Alexandre Almeida, Presidente da Câmara Municipal, anunciou que vai ser constituída uma comissão de acompanhamento para garantir transparência a todo este processo. E o município de Aljó apresenta os melhores resultados de sempre, refere o Presidente da Câmara, após a aprovação do relatório de gestão e prestação de contas referente ao ano 2020. O Presidente da Câmara de Aljó, José Paredes, destaca que o relatório de gestão e prestação de contas de 2020, aprovado na última sessão da Assembleia Municipal, espelha os melhores resultados de sempre a nível orçamental e evidencia a trajetória de rigor e de estabilidade das contas municipais que acompanha o Executivo Permanente desde 2017. Num ano extremamente atípico, cumprimos os compromissos assumidos e continuamos a apresentar contas certas e equilibradas, com redução da dívida e um elevado grau de execução. Implementamos um ambicioso plano de obras públicas em todo o concelho e mantivemos os apoios às juntas de freguesia e às nossas associações, contribuindo indubitavelmente para o desenvolvimento e para a afirmação do nosso concelho, sublinha. O município transitou de ano com um saldo orçamental positivo superior a 3,4 milhões de euros, resultado que comprova a criteriosa gestão financeira e o rigoroso controle das despesas que o Executivo, liderado por José Paredes, tem implementado no exercício das suas funções. Lê-se no comunicado que nos foi enviado. E para identificar as necessidades de cada região, arrancam já na próxima semana as sessões públicas regionais com vista à elaboração do Plano Ferroviário Nacional. O Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação destaca que o plano tem como metas principais identificar as necessidades de cada região do continente e recolher contributos para o documento. De acordo com o Gabinete, estas sessões serão divididas em duas partes: reuniões internas com a CCDR e entidades intermunicipais pela manhã e uma sessão pública transmitida online e aberta à participação de todos pela tarde. O pontapé de saída é dado na CCDR Centro, em Coimbra, no dia 15 de julho. Segue-se CCDR Algarve, no dia 19 de julho, CCDR Alentejo, a 22 de julho, CCDR Lisboa e Val do Tejo, a 26 de julho, e o périplo termina no dia 27 de julho no Porto com a CCDR Norte, lê-se na nota à comunicação social. O Governo avança que estas sessões regionais têm como objetivo ouvir as expectativas e perceber quais as ambições concretas que cada população e meio empresarial das respectivas regiões tem para o transporte ferroviário de passageiros e mercadorias. E o município de Valongo é um dos 6 finalistas do Prémio European Green Leaf 2022, reconhecer o compromisso das cidades e vilas europeias com melhores resultados ambientais é o objetivo. Valongo é um dos 6 finalistas do Prémio European Green Leaf 2022, juntamente com a Roménia, Espanha, Dinamarca, Itália e Países Baixos. A autarquia valonguense esclarece que o European Green Leaf Award é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a cidades e vilas em toda a Europa com populações de 20 mil a 100 mil habitantes, que reconhece o compromisso com melhores resultados ambientais, com particular destaque nos esforços que gerem crescimento verde e novos empregos. Citado em comunicado, o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, destaca que esta posição permite ao município integrar mais uma rede de partilha de conhecimentos e de experiências. Em Amarante, a Assembleia Municipal aprovou o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 2021-2030. A autarquia destaca tratar-se de um documento que contém as ações de prevenção, previsão e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndio. Procura ainda a compatibilização de instrumentos em áreas tão importantes como o ordenamento de território e o ordenamento florestal, a silvicultura, a vigilância, detecção, combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização.
permitindo que entidades públicas com competências nesta área e as entidades privadas com intervenção no setor florestal possam concertar, identificar e simplificar procedimentos. Lê-se na nota informativa que nos foi endereçada. E apesar de todos os esforços, há ainda um grande número de incêndios que têm origem criminosa. Foi o que aconteceu em Chaves, onde foi detido um homem por suspeita de autoria de incêndio florestal. O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, deteve no dia 4 de julho um homem de 53 anos suspeito por incêndio florestal no concelho de Chaves. A GNR destaca que no seguimento de um alerta de um incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que o incêndio tinha consumido diversa vegetação circundante e que, apesar de ter colocado em perigo as habitações das imediações, foi extinto por populares. A Guarda informa que, após diligências policiais, foi detido o autor do incêndio e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves. As autoridades esclarecem que a proteção de pessoas e bens no âmbito dos incêndios rurais continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas na salvaguarda da vida humana e na segurança do património de Portugal e dos portugueses. Lembrando que as queimas de sobrantes são uma das principais causas de incêndio em Portugal. Matosinhos Hábito promove ações de prevenção sobre bullying contra pessoas LGBTI. A Matosinhos Habita, a empresa municipal de habitação de Matosinhos, atenta aos crescentes episódios de bullying contra pessoas LGBTI, está a desenvolver um ciclo de sessões de sensibilização junto de diversos jovens do concelho. A empresa destaca que o objetivo desta atividade é alertar e prevenir para situações de violência, tanto em ambiente escolar como social. No seguimento da adoção de uma intervenção de proximidade junto à comunidade local, a Matosinhos Habita, em parceria com a Associação Plano I, iniciou recentemente um ciclo de sessões de sensibilização e prevenção sobre a comunidade LGBTI. Destinado a um grupo de jovens alunos, a iniciativa tem como principal objetivo alertar para este fenómeno crescente e para o impacto que pode ter junto à população juvenil, avança a empresa em nota informativa. E em Valonga, a exposição itinerante Há Rio e Mar, há lixo para transformar, adverte para a importância da preservação dos oceanos. Combater a poluição aquática e advertir para a necessidade de preservar os oceanos é o objetivo da exposição itinerante que vai estar na Praça da Estação, em Irmesinde, no concelho de Valongo. A mostra faz parte do projeto da Lipor, Há Rio e Mar, há lixo para transformar, e foi, entretanto, visitada pelo Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde, João Morgado. A autarquia valonguense destaca que esta exposição itinerante tem também como metas incentivar a mudança de comportamentos, mostrando que o lixo marítimo começa com as escolhas que se fazem em casa. E em Lousada, o curso intensivo de verão de teatro promove contacto com o mundo das artes. Inicia esta sexta-feira o curso intensivo de verão de teatro, uma iniciativa da Câmara de Lousada que tem como objetivo proporcionar aos jovens a possibilidade de entrar em contacto com o mundo das artes e do espetáculo no seu todo. A autarquia lousadense destaca que ao longo de 4 semanas é dado a conhecer e a praticar várias vertentes das artes de palco, como o teatro, a dança, o canto e a música, tendo o curso final agendado para dia 30. Os jovens participantes têm assim a oportunidade de experienciar as artes do espetáculo a par com artistas profissionais, compreendendo isto como um momento único e inovador no que diz respeito às práticas artísticas e técnicas das artes cênicas. Acrescenta o município que reforça que, por via das artes, os participantes jovens vão aprender conceitos transversais à formação do indivíduo em relação direta com os pressupostos de cidadania, enriquecendo-os aos níveis cultural e social. E vamos fazer agora uma pequena pausa, voltamos dentro de alguns segundos. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já.
MC30. Uma premissa inadiável, é? Como tu. Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com um novo pedidos mobile da McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. E no município de Passos de Ferreira, um sócio da Sociedade Colombófila de Friamunde sagrou-se campeão nacional no mítico concurso de Barcelona. Armando da Silva Carneiro Raposo, amador da Sociedade de Colombofilia de Friamunde, é o vencedor do concurso mítico de Barcelona, em Espanha. A sua pomba superou toda a concorrência e sagrou-se campeã nacional nesta prova. Ao Novo Canal, Armando Raposo afirmou sentir-se orgulhoso deste feito numa competição que contou com participantes de todo o país e integrou cerca de 9.000 pombos. É um orgulho primeiro para a Sociedade de Colombofilia de Friamunde, da qual faço parte, mas também para a colombofilia do distrito do Porto, da região, do país e para todos os amantes desta atividade. Disse salientando que foi a primeira vez no distrito do Porto que alguém venceu este concurso. E a Rota do Românico promove atividades de verão em 3 concelhos da região do Val de Sousa durante os meses de julho e agosto. A Rota do Românico destaca que irá propor aos mais novos 4 divertidas e pedagógicas atividades em 6 datas possíveis: 14, 21 e 28 de julho e 4, 11 e 12 de agosto, estando as inscrições a decorrer. Estas atividades terão lugar no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, no Centro de Interpretação de Escultura Românica, em Abragão, Penafiel, e ainda no Centro de Informação de Parede, junto à Biblioteca Municipal. Refere a organização que realça que as atividades têm como público-alvo as crianças entre os 6 e os 12 anos. No âmbito destas atividades, o Serviço Educativo da Rota do Românico dinamizará as oficinas Um Porto-Retrato Vou Construir, Enigmas das Personalidades Históricas Eu Vou Descobrir, Constrói o teu próprio monumento e envia-o ao teu melhor amigo, e ainda o Taumatrópio, o meu brinquedo ótico. E antes do fecho deste jornal, se já tem as férias marcadas ou está a planeá-las, ficam aqui algumas sugestões para se ausentar de casa à insegurança. Em primeiro lugar, não anuncie nas redes sociais que se vai ausentar de casa por motivo de férias. Tranque bem as portas e peça a um familiar ou vizinho que passe pela sua habitação, de vez em quando, e abra as janelas e portas para dar sensação de que há movimento. Poderá também avisar a GNR da sua área de residência, que fará rondas de vigilância. Se já é possuidor de um serviço de segurança, avisa as empresas responsáveis que estará atenta a todos os movimentos estranhos que poderão ocorrer durante o período de férias, tal como sublinhou Jamaica Coelho, de uma empresa de segurança, entrevistado na última edição do Em Destaque. Nós, quando tomamos conhecimento de ou tentativas de assalto, ou mesmo estranhos a rondar as casas dos clientes, porque é a informação que o cliente nos dá antes de ir de férias, ou o que nós pedimos é mesmo se é habitual ter certos carros cá fora estacionados, qual é a matrícula dos carros que as pessoas têm em particular. E quando os nossos funcionários, quando as carrinhas que fazem esse tipo de rondas notam que existe ou gente estranha ou veículos estranhos, o nosso dever é sempre ligar às autoridades e passar-lhes essa informação. O que corre muito bem, porque principalmente aqui mais na zona de Val de Sousa, que é onde nós temos se calhar um volume muito maior, acaba por se evitar muitos assaltos. Parta de férias descansado. Para tal, tem alguns cuidados não fornecendo qualquer tipo de informação sobre as suas férias aos amigos do alheio. Todos os cuidados são poucos, ainda assim, boas férias se for caso disso. E a terminar, ficam aqui as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias.
Para amanhã, dia 8 de julho, prevê-se céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 29 graus e mínimas de 10, não se prevê chuva e o vento será fraco. Para sexta-feira, dia 9, prevê-se céu limpo, com temperaturas máximas de 31 graus e mínimas de 12. Também não há probabilidade de chuva e o vento será igualmente fraco. E é assim que colocamos um ponto final neste Novo Notícias. Voltamos amanhã, à mesma hora. Espero por si. Boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.